falar do presbiterianismo no sul do Brasil e fazer um retrato do que foi e é a Igreja Presbiteriana de Camboriú nesse contexto é algo que nos leva a detectar que Deus quer e tem usado o seu povo neste lugar para proclamar as suas virtudes. Povo que não tem história, não tem raiz. Precisamos historiar um pouco para que conheçamos o que ocorreu no passado e através de quem e porque nós somos agraciados no presente momento com este Evangelho da Graça que nos traz, pela misericórdia do Senhor, as maravilhas da sua grandeza. Este povo que aqui está, você, querido irmão, que veio nesta noite, eu vou considerar que, quando eu me tornar enfadonho na minha fala, por me alongar, e os primeiros começarem a se levantar para sair, eu devo parar de falar. Portanto, o meu sinal de encerramento é você, ouvinte. Espero de você 1 minuto de atenção a mais, para que você não perca o essencial daquilo que iremos falar. O Brasil foi descoberto em 1500. Nesse início do governo no Brasil, basicamente o que ocorreu foi exploração da madeira pau-brasil, da exploração da cana-de-açúcar. Na sequência, os que migraram para o interior do país, na região mineira e maranhense, foram em busca de ouro e o encontraram com fartura. O governo, que então estava estabelecido em 5 unidades, as companhias hereditárias, não estavam prestando conta corretamente ou o controle dessa renda para o governo português não estava ocorrendo de maneira a que eles pudessem dar uma condição de fiscalização adequada. Instala-se então um governo geral que vai procurar trazer para o seu controle fiscal a renda da exploração das nossas riquezas enviadas a Portugal, até com exportação de açúcar, de madeira, ouro, pedras preciosas. Era um começo de desenvolvimento bem modesto. Neste início, não haviam reformados, mas é nesse início que a história dos povos na Europa estão em franco conflito, nação contra nação. Napoleão Bonaparte, na França, invadindo os países vizinhos, estabelecendo guerras, demolindo nações pelos seus exércitos, e aí surge, no meio evangélico, no meio cristão, alguns homens movidos pelo Espírito Santo, Lutero, Calvino, John Knox, John Hus e outros mais, que não só têm uma visão de Bíblia, de palavra mais correta, como propõe, como monges, que era Lutero, como monge que era,
propõe para a igreja da época, a Igreja Católica Romana, uma alteração na sua forma de publicar a mensagem da palavra. E nesta oportunidade, ele quer que a igreja que ele pertencia corrija o rumo do seu modo de fazer discípulo. As doutrinas que eram transmitidas ao povo. E então ele não consegue um consenso entre os seus pares. E aí entra um momento em que surge a necessidade de um reparo no modo de fazer a palavra ser transmitida ao povo. Então Lutero estabelece na porta da igreja, da catedral, 95 teses defendendo a mudança de ensino da verdadeira palavra, contrapondo com as heresias, indulgências e outros fatos mais que a Igreja Católica estava proclamando para os seus súditos. 1517, Brasil descoberto em 1500, as primeiras ações aqui, as guerras na Europa, os conflitos entre os países e a reforma protestante. Portanto, queridos, os 5 pilares da reforma, que já foi proclamada aqui em cultos anteriores, e certamente o pastor falará na próxima mensagem dele, porque dia 31 de outubro nós comemoraremos 508 anos desta reforma protestante. 31 de outubro de 1517. Aquilo que estava acontecendo de reforma estrutural, civil nos governos europeus, estava começando a ser implantada uma reforma no governo eclesiástico. Lutero, Calvino e seus parceiros não arredaram o pé e estabeleceram uma meta. Por isso nós, presbiterianos e outros parceiros, somos denominados de protestantes. A igreja presbiteriana seguiu todo o parâmetro que João Calvino, parceiro desta luta para a mudança dos paradigmas do ensino bíblico, faz nascer o calvinismo. Ok? Então, 5 pilares: fé, palavra, graça, Cristo, Deus. Os 5 sola. Estes 5 pilares da reforma percorreu o mundo como um verdadeiro fogo simbólico, passando pelas nações, pela Suíça, Irlanda e Genebra, vindo na sequência para os Estados Unidos e chegando ao Brasil através do missionário Simonton. Antes dele, e lá antes de 1600, 1517 e 18, chegaram ao Brasil 2 expedições. Na primeira expedição, vieram apenas homens. Neles, na expedição, vieram também pastores. Uma segunda expedição, um ano depois,
Veio outra caravela com 280 pessoas, 14 famílias huguenotes. Huguenotes eram seguidores de Huygens, e que era calvinista. E a pedido do governo português no Brasil, encaminhado o pedido a Calvino, vieram 2 pastores e 14 famílias de huguenotes. E dentre estas pessoas veio um ex-frade, que durante toda a viagem e depois aqui, ficou buzinando no ouvido do governador Villegagnon e fez nascer no coração dele uma perseguição aos calvinistas. Para que o evangelho chegasse até nós, queridos, houveram mártires brasileiros, ou mártires no Brasil. Dentre estas pessoas, 4 deles produziram a chamada Confissão Fluminense. A Confissão Fluminense é como nós temos a nossa confissão de Westminster, eu creio em Deus, e assim por diante. Eles produziram uma confissão chamada de Confissão Fluminense, do Rio de Janeiro. Esses 4 servos de Deus, calvinistas, foram interrogados por Villegagnon se eles confirmavam que eles estavam firmes naquela palavra, naquela confissão que estava dentro da palavra, e que eles não arredavam em nada, ou eles estavam dispostos a negar a palavra. E nenhum deles arredou 1 milímetro. Então, também no Brasil, num determinado dia em maio de 1558, subiram ao patíbulo 3 homens, um seguido do outro. O primeiro, ao ser arguido quanto a estas confissões, a Confissão Fluminense, levou de um assessor do governador uma bofetada no rosto que sangrou pela boca e nariz. E caiu no patíbulo, foi amarrado mãos e pés e lançado às águas da Baía de Guanabara. Subiu o seguinte, e este primeiro foi o redator da confissão. Subiu o seguinte, foram feitas as mesmas perguntas, ele orou, pediu graça a Deus, e amarraram mãos e pés, e com uma cutelada na nuca, ele caiu. Uma cutelada é uma faca enfiada atrás da cabeça. Ele caiu e foi jogado às águas da ilha de Guanabara, da Baía de Guanabara. O terceiro, da mesma forma, se dispôs a ser escravo para permanecer vivo. E a resposta foi que o pó da carne dele, depois de morto, servia menos do que o pó das estradas do Rio de Janeiro. E assim também foi lançado à Baía de Guanabara. O quarto, por ser o único alfaiate existente vindo na comitiva, foi mantido escravo na ilha, e nesta condição de escravo ele viveu o resto da vida, foi poupado da morte por ser útil à corte. Queridos, nós não estamos aqui sem o sangue dos mártires. E o sangue dos mártires
é a semente do Evangelho. Nossa história, como presbiterianos, como calvinistas, passou também por este trecho da vida de servos do Senhor que não negaram a sua palavra e firmaram de tal forma que deram a vida pelo Evangelho. O Brasil paga, e as águas da Baía de Guanabara pagam e não perdem a lembrança de que lá está vertido o sangue dos guerreiros de 1500. O Evangelho chegou até nós, muito sacrifício houve, mas passou por esse trajeto. Durante 300 anos seguintes, o Brasil foi dominado pelo catolicismo romano. O governo português, através da corte, que transferiu-se de Portugal para o Brasil, quando Napoleão, que estava querendo invadir Portugal e a Espanha, entrou como um protetor. 1808, a corte portuguesa se desloca de Portugal para o Brasil e D. João VI se estabelece aqui. A partir desse período, nos anos de 1800 até 1900, basicamente, o evangelho calvinista se propagou para o norte e para o sudeste. Rio de Janeiro, São Paulo, né? Minas e assim por diante. Para o sul, porque não haviam estradas, só havia transporte marítimo, e os portos eram Rio de Janeiro, Santos, Paranaguá, São Francisco do Sul, Florianópolis, Porto Alegre, Rio Grande, no extremo sul do Rio Grande do Sul. Era através dos portos do litoral brasileiro que os missionários, saindo do Rio São Paulo, vindo ao Paraná, seguiam para São Francisco, Florianópolis e chegaram até o porto de Rio Grande. Em Rio Grande foi estabelecida a primeira igreja presbiteriana em 1855, que na sequência, por falta de obreiros e condições, foi transferido o patrimônio e a membresia para a igreja anglicana, parceira do processo de reforma. Portanto, o evangelho que chegou ao Rio Grande do Sul, através do porto de Rio Grande, de um compultor, distribuidor de Bíblias, folhetos, etc., Fletcher, o pastor James Cook Fletcher, ele chega ao Rio Grande do Sul, já encontra um irmão que tinha montado lá uma gráfica e uma distribuidora de livros. E ele fazia trabalho de discipulado entre os amigos e granjeou muitos parceiros, e foi através do trabalho dele que foi organizada a primeira igreja presbiteriana no sul do Brasil, lá na cidade de Rio Grande, e que depois foi transferida para a denominação anglicana. Em Santa Catarina, demorou um pouco mais. Entrando de São Paulo para Curitiba via Porto de Paranaguá, Curitiba e as cidades vizinhas foram alcançadas por missionários que então chegaram a um trabalho bem desenvolvido na região norte e oeste do Paraná,
e alcançaram, assim, momentos especiais de crescimento. É aí que o reverendo Harold Cook desce para São Francisco do Sul e ali vai encontrar dois homens que foram fundamentais no processo de estabelecimento do presbiterianismo naquela cidade. O senhor Salvado, sobrenome Salvado, que montou uma loja de aviamentos para embarcação, equipamentos e coisas, cordas e parafusos, etc., para fazer barcos, para embarcações. Ele tinha uma loja de ferragem nessa área. E ele, quando viajando, passou pelo Rio de Janeiro algumas vezes, frequentou a igreja presbiteriana no Rio de Janeiro, na Catedral Presbiteriana do Rio. Lá ele comprou uma Bíblia. E esta Bíblia ele usou para discipular os seus amigos ali em São Francisco do Sul. Ao lado dele, o filho de um escravo, nascido ali em Araquari, que chamava-se Paraty, também exerceu um trabalho de discipulado através da distribuição de Bíblias. Malaquias, um negro. Foi esse negro Malaquias que alcançou a família de Antônio Lopes Serrão, o homem que foi o editor do jornal que chegou a Camboriú embrulhando as compras do nosso irmão do passado. O pai do presbiterianismo nesta igreja. Né? João da Silva, né? Presbítero. Pai do presbítero José Cipriano. José Cipriano, irmão de Malvina Silva, que morava aqui. Avô de Cipriano, que mora em Joinville. Ele, tendo lido nas folhas daquele jornal que embrulhava algumas compras que ele adquirira, pediu mais informações. E Serrão, que havia montado em São Francisco um jornal para divulgar a palavra do reino, que ele havia recebido inicialmente através do negro Malaquias, que também esteve encarcerado por acusação e difamação de pessoas do clero católico, e que foi solto porque foi identificado não culpabilidade nele, e Serrão o seguiu e o ouviu e foi por ele discipulado. Serrão foi um dos membros da comissão, designado como membro da comissão organizadora desta igreja. Não pôde vir e outro presbítero substituiu. Ele, com forte ligação com Antônio Lopes Serrão, Fagundes, que veio a ser o evangelista desta igreja, pai da irmã Graciema Fagundes e de seus irmãos, avô materno dos nossos queridos Irênio, Isaías, Ilmar, Wesley, enfim, outros mais. E Clésio, ainda vivo, que foram também presbíteros aqui. Então, de São Francisco, o pastor Cook veio a Camboriú a pedido do nosso
querido patriarca. De São Francisco para Camboriú, 100 quilômetros, ele fazia a pé. Ele fazia a pé. 1903, 1904, 1905. E assim, este grupo inicial daqui de Camboriú se interessou tanto e cresceu tanto e tão rapidamente que logo a seguir foi solicitado a instituição eclesiástica imediata ao presbitério que fosse organizada esta igreja. Digo que há 5 igrejas centenárias em Santa Catarina. 5 igrejas centenárias. São Francisco do Sul, organizada em 1900. Florianópolis, 1901. Xanxerê, 1907. Jordão, 1907. Camboriú, 1909. 5 igrejas centenárias. Bom lembrar, e retrocedendo um pouco, que em setembro nós comemoramos o Dia da Escola Dominical, o Dia da Independência, o aniversário desta igreja. Mas em agosto nós comemoramos o mês de missões. Porque em 1859, Ashbel Green Simonton desembarca no Rio de Janeiro para ser um missionário que por 8 anos atuou no Brasil e deixou um legado de institutos, seminários, imprensa, jornal, publicações de sermões, escolas e, inclusive, o embrião da universidade maior do Brasil, Mackenzie. Mackenzie, uma universidade presbiteriana com dezenas de cursos de graduação, pós-graduação, doutorado e pós-doutorado, reconhecida internacionalmente. É uma instituição da Igreja Presbiteriana do Brasil. Durante muitos anos, o governo brasileiro tentou subtrair para os seus poderes o Mackenzie e perdeu a causa, tendo que devolver à Igreja Presbiteriana, que passou a decidir e indicar os seus reitores e demais membros dos conselhos. Então, esta igreja está filiada e é uma organização democrática, estruturada pelo voto direto de seus membros, que escolhe os seus presbíteros, e por isso presbiteriana, que se representa nos presbitérios, que são os concílios superiores imediatos, e que os seus presbitérios são representados nos sínodos regionais. Sínodo é por região. E os sínodos, a Igreja Nacional na sua Assembleia Supremo Concílio. A estrutura da Igreja Presbiteriana, que é calvinista, é uma estrutura democrática e que nasceu por um trabalho democrático e de ensino da palavra e de aplicação do seu conteúdo na prática e na vivência de fazer os seus membros crescerem, não só teologicamente ou doutrinariamente, mas intelectualmente também.
É uma igreja que se preocupa em instruir os seus membros para que possam ler a palavra e estudá-la. Quando esta igreja aqui foi organizada, logo na sequência da sua organização, foi criada uma escola para o ensino das primeiras letras para crianças e adultos no templo, porque não havia escola pública. Então essa igreja tem raízes culturais, raízes teológicas muito fortes. Seguindo no nosso raciocínio, portanto, o mês de agosto, missões, e falar em missões, fala em Ashbel Greenside. Setembro, escola dominical, aniversário da igreja e a proclamação da independência. Quando então D. João volta para Portugal e D. Pedro assume. E aí nós temos um Brasil levado à frente com outro paradigma, com outra direção, com outra visão. E aí o evangelho começa a se expandir, principalmente para o lado norte e nordeste. O sul ficou aquém por muito tempo. Mas em 1900, cria-se o Sínodo Sul do Brasil. Vem o presbitério de Florianópolis. Os pastores e missionários que atuavam na região começaram mais frequentemente a passar por essa região. E aí nós temos uma lista grande de missionários que por aqui passaram. Muitos mesmo. E esses missionários, alguns residiram em uma casa, como o pastor Palmiro Ruggieri, morou ao lado do templo, primeiro templo, que foi demolido para ser construído o templo 2, que muitos aqui talvez conheceram, alguns pelo menos conheceram, porque a igreja progredia de tal forma que os templos eram pequenos para comportar todo o público. Na organização, na inauguração do Templo 2, em março de 1924, pelo reverendo Palmiro Ruggieri, templo esse construído por João João, o sobrenome me falhou agora. Daqui a pouco eu lembro. Ele responsabilizou-se em construir o segundo templo. Em 24 de março de 1924, Palmiro Ruggieri inaugura o segundo templo. João Jorge de Medeiros, morador da Barra. Nesse período que não tinha templo, ele cedeu uma grande casa de sua propriedade para que fosse a sede dos trabalhos da igreja local. De repente, a igreja ficou pequena. As festas de Natal reuniam mais de 1.000 pessoas. No culto de inauguração do segundo templo, haviam mais de 500 pessoas. E progredia de tal forma que a igreja tinha escola dominical com 300 alunos. Tinha 8 congregações. 9 anos após a sua organização, organizou a igreja de Tijucas. Na sequência, foi organizada a igreja de Itapema, filha desta igreja. O trabalho crescia, havia congregação em Macacos, em Balneário, em Penha, Pissarras, enfim, eram 8 congregações. E os pastores vinham de São Francisco para ministrar aqui. E os missionários vinham de São Paulo, via Porto de Santos,
até Porto de São Francisco e de lá para cá, muitas vezes a pé. Esse circuito São Francisco, Camboriú, Florianópolis, para a visita às igrejas e o desenvolvimento, passou pela sola de sapatos e de tamancos de obreiros que deram a sua vida pelo Evangelho para que nós hoje estivéssemos aqui com ar-condicionado. O sangue dos mártires lançados na Baía de Guanabara ainda atinge as águas do Atlântico Sul. Nós não somos meros alcançados por uma palavra bonita e eficaz deste ou daquele pregador, mas somos o resgate pelo sangue de Cristo, que transformou a vida de homens e mulheres que se deram pelo Evangelho para que nós fôssemos alcançados. Esta igreja tem uma história, e essa história progride de tal forma que ela segue com os seus pastores, e eu já citei os nomes deles nas escolas dominicais, e se eu for citar todos aqui, eu vou gastar o tempo que preciso para outras motivações. Mas, a certa altura dos fatos, os membros dessa igreja tão acolhedores. Uns doaram as terras para a construção do templo, casas para o evangelista Fagundes Morar, acolheu pastores nas suas residências, alguns moraram com famílias aqui por meses, como eu posso citar o nome de alguns. Pastores foram verdadeiros homens de Deus que acolheram os membros do passado desta igreja, da família Vieira, da família Silva, da família Santos, Cardoso e tantas outras. E, a certa altura, Higino Bento Santos, um filho de Camboriú, como é o pastor da vossa igreja, pastor Cláudio, Higino Bento Santos, de família católica romana, aceita o evangelho na igreja presbiteriana. É enviado para o Instituto Cristão de Castro, no Paraná. Do Instituto Cristão de Castro, ele segue os estudos no JMC, o Instituto José Manuel da Conceição, São Paulo. E de São Paulo, do José Manuel da Conceição, ele vai fazer teologia em Campinas. E formado e ordenado, ele trabalha no Paraná. Alguns anos ele atua no Paraná. Quando é organizado o presbitério de Florianópolis, Higino Bento Santos vem para a região, se filia ao presbitério de Florianópolis, vai para Lages, onde é pastor em Lages por alguns anos. E de Lages vem para Camboriú e chega em 1957. 1957, reverendo Higino Bento Santos, filho dessa terra, chega com um propósito, com uma força e garra de quem busca alcançar mais pessoas, mais vidas, acolher um templo mais amplo, porque o que havia era pequeno já. O templo anterior a esse, queridos, estava aqui dentro. Enquanto esse era construído, o outro estava aqui dentro. E nós o usávamos. Era pequeno.
Não cabia quem chegava para ouvir a palavra. E Higino, então, mesmo num período em que o êxodo rural, a saída das pessoas daqui para as cidades vizinhas, era muito grande. A força de trabalho ativa, jovens e adultos, mas novos, para Brusque, para Blumenau, para Joinville, para Itajaí, a fiação em Brusque, as malhas em Blumenau, a fundição Tupi em Joinville, a produção de trigo e etc., e exportação de madeira pelo porto de Itajaí, levaram grande número de membros dessa igreja, mas fez nascer nessas cidades a igreja presbiteriana. Em 1959, reverendo Pedro Duarte, que havia sido ordenado e teve como primeira igreja onde trabalhou, natural de Rio do Sul, a igreja de Blumenau, ano em que, enquanto lançava a pedra fundamental desta igreja, reverendo Pedro organizava a igreja de Blumenau. Este aqui era o terceiro templo, lá estava começando. O evangelho estava crescendo, e cresceu muito nesse primeiro momento, com os novos pastores nacionais, e entre eles eu quero fazer referência também ao reverendo Otávio Stadiotti, em que a viúva dele aqui está, que serviu a esta igreja por alguns anos, e que através desta igreja percorreu para atender 9 comunidades presbiterianas na região. Foi o pastor itinerante que mais andou dos pastores nacionais para atender ao trabalho na região. Mas seguindo com o reverendo Higino, ele lança o desafio para a população de Camboriú para construir este templo, que é um ícone no município, no estado, no Brasil. Era um desafio muito grande. A igreja era pobre. Vocês não imaginam, irmãos, o que significou o lançamento deste projeto. Flâmulas com a foto da igreja projetada eram vendidas. Jantares eram feitos pela SAF. Café era feito pela mocidade, em que, nas festas, chamada festa de primavera, a festa das flores, as moças, cada uma membro da UMP, fazia a sua programação para arrecadar dinheiros em dias diferentes, concorrendo a que quem mais arrecadasse seria a rainha das flores. Os homens tirando areia do rio, outros indo para o mato derrubar madeira. O engenho de serra do diácono Calçamurim, no Areal, serrava madeira para isso aqui. Os pedreiros vindo de Nova Trento, terra do diácono Paulo Coelho, estavam levantando os tijolos. Depois, o pai da Nizinha, Euclides Coelho, e o seu Teonílio, diácono Teonílio Pereira, foram os responsáveis por essa arquitetura que aqui está, a armação do templo. Eu saía da casa dos meus pais, dali, por dentro do pasto, e vinha aqui nos fundos, onde era o pavilhão, e ficava a tarde inteira ali, ouvindo conversa deles e babando em cima daquilo que eles me ensinavam. Sobre as varas, paus, né, que hoje usa para fazer andaime de eucalipto, não tinha eucalipto à época,
as varas amontoadas ali do lado, eu assisti a minha aula de escola dominical ministrada pelo irmão Euclides Coelho. Sentados em cima das varas que iriam servir para levantar os andaimes. Campanhas e campanhas. Estas janelas não eram de ferro, elas eram de madeira. Tudo com vidrinho quadriculado, e no cantinho do vidro embaixo, lá, tinha o nome da família que doou aquela janela. A madeira apodreceu e foram substituídas por essa. Não se guardou nem uma plaquinha daquela. Gente, quem não tem história não tem raiz. E eu estou dizendo isso e espero em Deus que eu possa fazer tudo isso publicado num livro para deixar para a igreja. Deus me concedeu o privilégio de ter sido presbítero com 19 anos de idade. Sentar à mesa do conselho com pessoas de cabelos brancos como meu sogro, como o senhor Agenor Pereira, Francisco Augusto do Prado, Mário Lourenço, Francisco Lourenço, Dimas Pereira e vários outros. Em 1974, eu registrei como secretário a primeira ata que eu escrevi no livro de atos do Conselho. Ata de número 398. Do quarto livro. Está no arquivo da igreja. Infelizmente, tenho muitos dados sobre esta igreja e as famílias. Se eu fosse aqui relacionar as famílias, e eu conheço pelos nomes de cada uma delas, de Cardoso, de Silva, de Santos, de Valério, de Pereira, enfim, e digo pais e mães e filhos e netos destas famílias, porque muitas certidões eu forneci como secretário do conselho para que essas pessoas regularizassem as suas situações civis, militares e até mesmo para aposentadoria, porque não havia registro no cartório civil. Essa igreja também é um ícone para a cidadania de seus membros. A história desta igreja é muito grande. Reverendo Gino foi embora em 1963. Pastoreou a igreja de Joinville e depois foi para o Paraná, onde faleceu tragicamente num acidente de carro. Queridos, a história segue trazendo para cada um de nós informações que precisam ser registradas. Ir para o nosso pendrive, ir para o nosso WhatsApp, mas muito mais do que isso, ir para Deuteronômio, quando o escritor sagrado diz: tu as inculcarás a teus filhos, assentado à tua mesa, ao levantar, ao deitar, e andando pelo caminho. Tu as atarás na tua testa, tu as colocarás no teu pulso, uma caixinha igual a de relógio. Tu as escreverás nos umbrais da tua porta, para que os meus estatutos, juízos, meus ensinos, a minha palavra, não passe esquecida, mas você, filho meu, transmita isso a teus filhos. As igrejas da região litorânea catarinense
as 5 centenárias deram igrejas filhas num primeiro período de 1900 a 1959. Depois entrou num período de letargia. Seguiu esse período e, em 1975, vendo que o crescimento estava um tanto quanto estagnado, o presbitério resolveu lançar um plano estratégico para o desenvolvimento do presbiterianismo em Santa Catarina e Rio Grande do Sul. De 75 a 90, o planejamento estratégico do presbitério mexeu com a acomodação de pastores, sacudiu com os ânimos das igrejas, e um bom número de novos pastores ingressaram no ministério local. Desculpe. Do presbitério, e surgiram novas igrejas. Eu, pelo menos, secretariei a organização de 6 delas. Rio do Sul, 2ª de Joinville, 2ª de Blumenau, 2ª de Camboriú, Congregação Presbiterial de Zimbros. Fui secretário de organização dessas 5 e tem mais uma ainda. Le Bon Regis. Houve um movimento grande e começou um crescimento bastante significativo. Porém, queridos, enquanto o presbitério de Florianópolis era um único presbitério, e nesse período foi subdividido em 3, criou-se um sínodo, mudou-se o nome do presbitério para o Oeste Catarinense, criaram-se outras organizações eclesiásticas e, ultimamente, eu sinto que o presbitério de Florianópolis, o presbitério do Rio Grande do Sul, o presbitério do litoral catarinense, que tem as igrejas de Itapema, Joinville e assim por diante, Itajaí, mais litorânea, tem crescido e expandido o seu trabalho e novas organizações têm surgido. Mas o nosso presbitério da integração catarinense está parado. Está parado. Há necessidade dos conselhos das igrejas do presbitério da integração catarinense, Camboriú, Blumenau, Rio do Sul, Lages, se coçarem, se mexerem, acordarem. Cada um está enclausurado no seu próprio casulo, cuidando do seu próprio assento. Há igrejas desse grupo que fecharam 2 unidades e não tem um único trabalho de ponto de pregação. Há necessidade de sacudir os ânimos. É um desafio que eu coloco aqui e que fica registrado. Porque ou o presbitério da integração catarinense toma uma atitude para o crescimento nessa região, ou nós vamos ser considerados inadimplentes. Inadimplentes. Não estaremos cumprindo a obra
que foi estabelecida lá em agosto de 1859 por Simon. Precisamos tomar uma atitude. Digo isto e me refiro e peço que o pastor desta igreja, meu particular, se assim posso dizer, amigo pessoal, a quem eu amo com distinção, leve esta palavra como secretário executivo do presbitério, para que este presbitério estabeleça um novo planejamento estratégico para a sua região. Que se abram pontos de pregação e congregações e se coloquem ministros auxiliares e presbíteros responsáveis para que o evangelho seja de fato um meio de fazer chegar à população o verdadeiro sentido da vida. Porque viver só para encerar banco de igreja é algo que não elimina cupim. Não elimina cupim. As igrejas precisam tomar uma atitude. E esta igreja, como referência nessa região, que foi considerada e relatada em relatórios a nível nacional por missionários que por aqui passaram, como a maior igreja de Santa Catarina, que na sua organização, em 27 de setembro de 1909, teve homologada a sua escola dominical, tendo como superintendente o avô da Nizinha. Como tesoureiro, o doador do terreno onde essa igreja está. Que teve em um dos seus filhos o primeiro professor de escola pública de Camboriú, Martinho Silva, Custódio Coelho, Gervásio Custódio Coelho, o superintendente da escola dominical, que chegou a ter 300 alunos, e eu fiz parte disso. Vamos lembrar do que disse Lutero quando ele foi questionado que ele não deveria se apresentar para ser sabatinado à época da Reforma. Se ele fosse para se apresentar para a sabatina, ele não voltaria vivo. E ele respondeu: mesmo que hajam soldados ou inimigos, tanto quanto há telhas nos telhados, eu irei e eu voltarei. E o rei mandou uma comitiva com cavalos e o raptou no retorno quando ele ia ser decapitado. E o escondeu lá no porão do castelo. E lá no porão do castelo ele escreveu o Catecismo Maior e o Breve Catecismo. Lá no porão do castelo ele escreveu o hino Castelo Forte é o Senhor. Lá no porão do castelo ele traduziu o Novo Testamento. Lá no castelo ele deixou muitos sermões escritos. Queridos, quando começou a perseguição na Europa e os huguenotes saíram da Irlanda e da Escócia e de Genebra e foram para os Estados Unidos, nas 13 colônias que eles formaram nos Estados Unidos, eles criaram a independência em cima dos pilares dos 5 sola, base da reforma protestante. Dos Estados Unidos, Simon foi alcançado numa mensagem
e veio depois de formado para o Brasil, e em 8 anos ele transformou a vida eclesiástica cristã do povo brasileiro calvinista. Cada um de nós é uma semente que foi irrigada pelo sangue dos mártires lançado na Baía de Guanabara. Mas muito mais do que pelo sangue dos mártires da Baía de Guanabara, pelo sangue de Cristo, vertido na cruz por nós. Que não nos esqueçamos da missão, do ministério, do trabalho, do empenho, da dedicação que esta igreja sempre teve pelos seus concidadãos e principalmente pelos seus membros. Você que aqui me ouviu nesta noite, querido, guarde bem esta palavra. O Senhor requer de nós envolvimento na obra, ide e pregai, e fazei discípulos. Nós temos um compromisso com o Senhor e precisamos exercê-lo como verdadeiros atalaias, arautos com uma buzina muito forte do alto da torre de vigia, parafraseando como eu fazia do barranco da casa de meu pai, com uma guamba ou um chifre de bovino, que tornava-se uma buzina, e eu anunciava que havia chegado peixe que o meu pai vendia para os seus fregueses do comércio. E como uma buzina, dependendo do tom que eu dava na buzina, eles sabiam se era peixe grande ou pequeno, se era charuto, sardinha, ou se era tainha ou anchova. E daquilo que sobrava, nós colocávamos dentro da carroça. E eu ia levar, e eu ia até o Lameiro, até a casa de Eusébio Silva, no Areal, lá no Lameiro, onde descarregava o restante. E não se vendia nem em quilo, mas era em cento. E aqueles charutos bem graúdos, alguns devem lembrar, chamado pau de porteira, que não havia portões eletrônicos, eram palanques que tinham um bambu para abrir e fechar as porteiras de acesso às propriedades. E aqueles charutos grandes, eles diziam, esse aqui é um pau de porteira. E lá na casa do seu Eusébio Silva, lá no Lameiro, eu descarregava o restante da carga. E a esposa dele limpava, abria o meio e pendurava em cima do fogão para defumar. A avó dela, da loira ali, ó, nossa irmã, aqui. Assim. E assim se saciava a fome, que no inverno chuvoso não tinha outra coisa para comer senão peixe seco. E aquela buzina que eu usei para anunciar que havia chegado peixe, talvez seja a buzina que você deve usar para anunciar que chegou o Ixos, símbolo do homens presbiterianos. Deus, através de seu filho, na proa do barco, ele disse, lançai a rede. Mestre, já trabalhamos a noite inteira, nada pegamos. Mas sob tua ordem a lançaremos. E pegaram tantos peixes que não podiam colocá-lo no barco. O mar está cheio de peixes. Sede, pois, pescadores de homens. Porque as redes precisam ser lançadas. A seara está pronta, já branqueia para a colheita, o mestre está voltando, e a sua igreja precisa cumprir o seu ministério.
Que Deus, na sua imensa misericórdia, graça e bênção que Ele não nos deixa faltar, seja o verdadeiro Senhor de nossas vidas, supremo Senhor, e nos fortaleça para que todas essas coisas possam ser cumpridas na vida de cada um de nós aqui presentes. E eu agradeço a oportunidade ao conselho, ao pastor, à igreja e a vocês que nenhum deles saiu. E eu já falei 1h10. Deus os abençoe, muito obrigado. A paz seja convosco.